Não há nada que me imbatível serei. Vai fazer a minha vida mudar. Tá passando ali a consagração. Consagração ao vivo da Divec. A Divec pede. Amém. Bom dia, bom dia. Estamos aqui no nosso quinto dia da segunda temporada de lives Palavra e Psique. E hoje o tema, deixa eu tirar o som ali da TV. Hoje o tema, as máscaras que usamos. Interessante esse tema, né? Deixa eu digitar aqui, enquanto o pessoal está entrando. Uma só palavra que Deus manda. As máscaras que usamos. Prontinho. Tema fixado. Eu fiquei tão feliz hoje de manhã que eu vi um comentário de uma querida, uma cliente, dizendo que a live sobre Marta e Maria fez muito sentido para ela, né? E isso nos impulsiona a continuar, né? Esse feedback de vocês nos impulsiona a continuar, estar aqui todos os dias, né? Com uma gota terapêutica, uma gota de fé, né? Para o nosso dia, que assim como é para vocês, está sendo para mim, né? E sempre que vocês puderem estar dando um feedback do que está sendo para vocês essa live, para mim sempre recebo com muito carinho, tá bom? Então hoje nosso tema é as máscaras que usamos. O versículo chave do tema de hoje está em Salmo 139, versículo 23, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse versículo tem até música, né? Da Aline Barros. Sonda-me, Senhor. Uma breve reflexão bíblica que eu vou trazer aqui para vocês hoje. São 10h11, hoje é dia 23 de junho de 2026. Existe uma diferença entre aquilo que mostramos ao mundo e aquilo que realmente acontece dentro de nós, né? Ao longo da vida, aprendemos a usar máscaras. Algumas surgem como formas de proteção, outras nascem da necessidade de sermos aceitos, admirados ou amados, né? Há quem use a máscara da força e nunca admita que está cansado. Vê aí se você se enquadra em alguma dessas máscaras, tá bom? Outros vestem a máscara da alegria constante, para esconder tristezas profundas. Alguns se tornam especialistas em agradar, a famosa síndrome da boazinha, enquanto silenciam suas próprias necessidades. Curiosamente, muitas dessas máscaras começam com uma boa intenção: evitar rejeições, conflitos ou sofrimento. O problema é que, com o tempo, podemos nos afastar de quem realmente somos, né? A gente acaba negligenciando a nossa essência.
No Salmo 139, que acabamos de ler, Davi faz uma oração corajosa. Ele pede que Deus examine seu coração e seus pensamentos. Não tenta esconder suas fragilidades, nem apresentar uma versão idealizada de si mesmo. Davi compreende algo fundamental. Deus não se relaciona com personagens. Ele se relaciona com pessoas. A espiritualidade madura não exige perfeição. Ela exige verdade. Quando abandonamos as máscaras, descobrimos que não precisamos sustentar uma imagem para sermos amados por Deus. Seu amor alcança justamente os lugares que tentamos esconder. Um olhar, da psicanálise sobre esse tema, compreendemos que muitas atitudes aparentemente espontâneas, preste atenção, podem funcionar como mecanismos de adaptação e de defesa, os famosos mecanismos de defesa. Desde cedo aprendemos quais características são valorizadas em nosso ambiente familiar e social, tá? Talvez alguém tenha aprendido que só receberia atenção se fosse forte. Outro percebeu que precisava ser perfeito para ser aprovado. Aí que nasce o perfeccionismo. Alguns descobriram que expressar emoções gerava críticas ou rejeições. Então, aquela pessoa ali se fecha no seu casulo. Assim, certas formas de comportamento tornam-se uma espécie de armadura emocional. Faz sentido aí para vocês? O problema não está em desempenhar papéis sociais. Todos exercemos diferentes funções na vida, né? Profissional, pai, mãe, amigo, cônjuge, líder, né? A dificuldade surge quando o papel substitui a pessoa, né? O problema acontece quando a máscara, o personagem, substitui a sua essência, quem você é. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, querida. Quando já não sabemos quem somos sem essa máscara, aí a alma começa a sentir o peso dessa desconexão. A ansiedade, o vazio, o esgotamento e os conflitos relacionais podem ser sinais de que estamos vivendo mais para corresponder às expectativas externas do que para habitar nossa própria verdade. Profundo isso, né? Fica aqui para vocês refletirem um pouquinho mais sobre esse tema. E a integração, né, da fé com a psique. Né? Quando a fé cristã, tanto a fé cristã quanto a psicanálise, apontam para a importância da autenticidade. Você está sendo autêntico à sua essência, né? A quem você é, ou você está mascarando, né? Com padrões aí de comportamento. Fica aí para você refletir. A fé nos lembra que Deus conhece aquilo que somos antes mesmo que possamos explicar. Bom dia, Patrícia. Nosso tema hoje está aqui fixado aqui embaixo e o versículo é Salmo 139, versículo 23, tá bom? A psicanálise nos convida a investigar as camadas da personalidade que foram sendo construídas ao longo da vida. Nenhuma transformação verdadeira acontece enquanto permanecemos escondidos atrás de personagens, de máscaras, né? Jesus frequentemente confrontava a religiosidade baseada apenas nas aparências. Isso aí a gente vê muito, né, nos evangelhos. Seu olhar atravessava discurso e alcançava intenções, medos e necessidades profundas. Né? Isso a gente vê muito, né, nas conversas de Jesus com os fariseus, né, com as pessoas que ele curou ao longo aí da sua trajetória. Da mesma forma, o processo de autoconhecimento convida a uma pergunta importante. Anota aí. Quem sou eu quando não preciso impressionar ninguém? Tem também uma pergunta também muito famosa aí rolando na internet,
Quem sou eu quando ninguém está olhando, né? Também é nesse mesmo sentido. Essa pergunta pode gerar um desconforto inicial, né? Mas também pode abrir caminho para uma liberdade que não depende da aprovação dos outros. Liberdade é vida. Quanto mais nos aproximamos da verdade sobre nós mesmos, mais espaço existe para a graça de Deus operar. E mais espaço para a sua cura, para o seu autoconhecimento, né? A verdade é importantíssima. Separei aqui 5 perguntas para você fazer para você ao longo do dia e poder se autoanalisar, tá? Se você quiser anotar, sempre venha para minhas lives com caneta e seu caderninho aí terapêutico, tá bom? Vamos combinar assim? Eu sempre vou trazer perguntas para vocês anotarem, para vocês refletirem, para vocês se autoanalisarem, tá bom? A primeira pergunta diz assim, ó, perguntas para a escuta interior. Que imagem que eu me esforço para manter? Que imagem eu mais me esforço para manter diante das pessoas? Segunda, tenho dificuldade em demonstrar fragilidade? Terceira, existe alguma parte de mim que costumo esconder por medo de rejeição? Quarta, em quais situações sinto que estou representando um papel? E a quinta, como seria viver com mais autenticidade diante de Deus e dos outros? Escreva suas respostas sem pressa, né? Se autoanalise, permita-se acolher e o que surgir sem julgamentos, tá bom? E o exercício simbólico do dia se chama a máscara e o espelho, tá? Você vai precisar de uma folha de papel e uma caneta, bem simples, tá? Você vai dividir a folha em 2 partes, né? Não é para rasgar nem para dobrar, não. Você pode até dobrar se quiser. Mas é para dividir em 2 partes, com um risco no meio. Na primeira coluna você vai escrever o que as pessoas costumam ver em mim, tá? Liste características, comportamentos e imagens que você acredita transmitir, tá bom? Na segunda coluna, escreva o que acontece dentro de mim, tá? Registre emoções, inseguranças, desejos e necessidades que raramente compartilha. Observe as 2 listas, depois pergunte-se 3 perguntinhas. Existe muita distância entre elas, entre essas 2 colunas? Existe uma distância aí, né, do que as pessoas costumam ver em você, costumam comentar sobre você, e das características do que acontece dentro de você, né? O que eu gostaria, o que eu gostaria que fosse mais conhecido? A coluna da direita ou a coluna da esquerda? O que preciso aceitar em mim para viver de forma mais autêntica? Aí que está a chave da questão. O que eu preciso aceitar em mim para viver de forma mais autêntica? É uma pergunta aí boa para trazer para terapia, né? Para o autoconhecimento. Finalize esse exercício olhando-se no espelho por alguns instantes e repetindo: Deus me conhece por inteiro e continua me amando. Para terminar, vou deixar uma frase aqui para vocês, bem, bem terapêutica, bem analítica. A cura começa quando a alma deixa de representar personagens e encontra coragem para habitar sua própria verdade.
Vamos juntas aí nessa travessia de encontro da nossa própria verdade, numa travessia de para habitarmos, né, a nossa própria verdade e deixarmos de representar personagens, deixarmos de usar máscaras. É uma travessia de autoconhecimento, né? Não é tão fácil entendermos a nossa verdade, assumirmos a nossa verdade, né? Num mundo que a gente precisa viver de aparência, de performance, né? Mas é um lugar de habitação que nos traz cura. Muitas vezes nos conecta ao nosso propósito nessa vida. É preciso olhar com coragem, né? Não é um sinal de fraqueza, como eu sempre costumo dizer, né? Se autoanalisar não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem, né? É você sair do meio da multidão, sair da direção que a multidão toda está indo, que é a direção de, de representar, né? De se auto esconder, né? Por trás de máscaras, de comportamento, e sim olhar a nossa verdade e habitar nesse lugar, né? Esse é o convite que eu te deixo aqui nessa manhã, né, de terça-feira, para você ter essa coragem, né? Te incentivar a dar esse passo de coragem, né? Atravessar essa ponte que te leva a habitar esse lugar, né, da sua própria verdade. Quem é a Daiane, quem é a Patrícia, quem é a Jaqueline, quem é a Vanessa, quem é a Bianca, né? A terapia é um lugar seguro para você descobrir, se redescobrir esse lugar que habita a sua verdade, né? Eu deixo aqui para você o convite da nossa terapia em grupo, o nosso primeiro encontro de cortesia será dia 30 de junho, a terça-feira também, às 8 horas da noite, tá? Se você quiser mais informações, me chama aqui no direct ou no WhatsApp, vou ter o maior prazer em te informar, tá bom? Vou encerrando aqui por hoje a nossa live. Gostoso esse assunto, né? Esse tema necessário também, né? Conto com você para deixar seu comentário assim que o vídeo aqui da live subir. Deixar lá o seu comentário, o que foi para você essa live, né? O que te fez refletir. Para mim é muito importante ouvir o seu feedback, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui no quinto dia de lives Palavra e Psique, segunda temporada, tá bom? Não é sério a Netflix, mas é uma série e também é uma temporada, né? Beijo, meus queridos. Obrigada por ter ficado até agora. E você que vai assistir essa live gravada, também agradeço aí por você compartilhar, enviar para um amigo. Saúde emocional, saúde mental é um tema muito necessário hoje, né? Então compartilhe, compartilhe. Você pode estar ajudando uma pessoa, né, numa situação delicada, tá bom? Um beijo, um dia abençoado para você.